Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa casa. Será de trabalhos evangélicos para terem curas, tratamentos, palavras de amor. Boa noite, pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos também nessa noite. Aqui eu vou dar aqueles recadinhos básicos que todo mundo sabe, que não tem ninguém novo aqui. Desligarem os celulares para não ter interferências com o plano espiritual, para que possamos nos conectar e que os equipamentos sejam bem do lado de lá para cá. Os horários da casa são de terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 horas, sábado é evangelização infantil às 8h30 e aos domingos 9 e 10h30, 2 horários, tá? E na casa temos livraria, para quem não conhece muito bem o espiritismo, aconselhamos a começar a ler uns romances espíritas para se orientar um pouquinho mais, depois fazer os cursos, para conhecer mais a fundo sobre o espiritismo, que é muito bom para todos. A casa tem livros também para vender, para quem quiser levar para casa, e podemos emprestar. Podemos emprestar também para vocês lerem e devolver depois quando quiserem. Mas aqui já tem tudo isso, tá? Vamos salientar a palestra, e cada palavra que é dita é um bálsamo para cada um. Diferente. Cada um precisa escutar aquilo que deseja naquele momento, tá? Salientar também o Evangelho no Lar, que é muito bom para a proteção de suas casas, para a família e para todos que se encontram do lado de fora e querem talvez entrar, mas é bom se manter no pensamento positivo sempre, tá certo? Permanecer em silêncio. E temos aqui também o nosso bazar, para quem quiser trazer algumas coisas ou comprar, porque isso é uma ajuda para casa. Temos cesta básica que ajudamos algumas famílias também. Quem quiser pode trazer 1 quilo de açúcar, de arroz, tanto faz, mas que ajuda a fazer aquela cestinha básica para quem necessita. Tá? Um recadinho foi dado. Agora eu peço para todo mundo fechar os olhos, elevar os pensamentos e agradecer de coração a essa encarnação, a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer a nossa saúde, a casa, o nosso lar, e agradecer a todos que se encontram perto da gente. Nessa sintonia, vamos envolvendo o nosso irmão Celso, que fará por nós a palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver todos, hoje e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título: Fora da caridade não há salvação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. De extrema importância a observação referente à libertação, não por aquilo que se interprete como sendo uma preocupação referente aos nomes, às denominações, mas libertação no sentido de se buscar observar os instrumentos libertadores ofertados
cedidos, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos desvinculemos de nós mesmos em razão das amarras, dos aprisionamentos que foram sendo gerados em nós mesmos, em razão de determinadas impressões com as quais viemos a nos envolver ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, não é a primeira vez que nos encontramos no corpo, não somos debutantes nesta situação, e em assim sendo, há necessidade de se interpretar que, estando no corpo neste instante, você não tem condições, não tem como acessar conscientemente o banco de dados referentes às memórias, às imagens, às paisagens, de tudo aquilo que se deu em outras vidas físicas que já tivemos. Todas estas memórias encontram-se existentes no ser, numa estrutura chamada inconsciente profundo, mas conscientemente, nesse instante, você não tem como acessar isso. Mesmo porque, se o fizesse, haveria uma possibilidade muito grande de nos desequilibrarmos em razão de já termos operado de uma determinada forma, onde, no momento presente, nem de longe a gente pensa em realizar de tal forma. O que não quer dizer que as impressões guardadas daquilo que se fez e que neste instante chamaríamos de escândalo, não se encontrem existentes em nós na forma de causas que se deram, cujas causas inevitavelmente vão apresentar efeitos. É uma lei física de ação e reação. Então, quaisquer coisas que você venha a dizer que te tem proporcionado mal-estar, desconforto, dor, sofrimento, nada mais é do que efeito de uma causa que se encontra existente, que se encontra constituída. E, obviamente, que Jesus, ele precisa fazer sentido para cada um de nós. Jesus precisa ser interpretado pela ótica medicamentosa que empreende, pela ótica medicamentosa que apresenta, pelo ambiente medicamentoso que produz, sempre no sentido de buscar nos atender perante aquilo que você sozinho não tem tido condições de fazer. Então existem determinados questionamentos com os quais você se encontra envolvido, por não conseguir compreender certas coisas que são pertinentes a você, que são pertinentes à tua questão pessoal, que são pertinentes à tua questão íntima. Você se ressente de tais efeitos, mas não tem a mínima condição de identificar onde está a causa. E como tal, sem que você desconstrua a causa, não tem como o efeito deixar de aparecer. Então, o que Jesus tem proporcionado e a maneira pela qual há necessidade de que o vejamos é pela ótica do médico que se apresenta aberto para nos auxiliar. Por isso, então, que se diz que Jesus oferece os instrumentos libertadores. Ele te apresenta as condições, ele te apresenta o instrumental. Ângeles, que apresenta o seu pensamento através do médium Divaldo Pereira Franco,
sempre tem dito, sempre tem asseverado que Jesus é o grande médico das almas. Ou seja, só Jesus para poder te atender perante as questões que se apresentam, por demais profundas, por demais, ainda reverberando no momento presente alguma coisa que você não compreende, que você não entende. Então, tem ele, Jesus, estabelecido que a única e melhor maneira de você vir a se curar em si mesmo é através da caridade. Por isso, então, ele diz que fora da caridade não há salvação. Mas é importante que se estabeleça, é importante que se questione. Salvação de quê? Salvação de quem? Salvação por quê? Porque o fato de ser Jesus não quer dizer que você tem que sair aceitando quaisquer coisas que o cara diga. Você, por ser inteligente, há a necessidade de que você se questione e de que você o questione sobre aquilo que ele está dizendo. Está dizendo que fora da caridade não há como se salvar. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quem? Então, você chega à conclusão que Jesus está dizendo que o problema, ele é íntimo. E se ele é íntimo, ele está dizendo que sem que você opere no sentido de buscar proporcionar auxílio a terceiros como a si mesmo, não há como você desconstruir estas causas que te têm proporcionado mal-estar no momento presente. Não há como você se desvincular de determinadas ligações que têm empreendido algum tipo de efeito no momento presente. Então, senhores, Deus é Pai. E em assim sendo, tem a todos como seus filhos de maneira igualitária. Mas você vê no mundo diferenças existentes. Você vê os que se encontram acamados de longa data e os que se encontram sãos, fisicamente falando. Você vê aqueles que se encontram em situação social absurdamente terrível em quaisquer partes do mundo. E aqueles que se encontram em situações mais equilibradas. Você vê aqueles que se encontram envolvidos com doenças profundas e intensas, e você vê aqueles que se encontram de uma maneira mais tranquila. Então, como Einstein dizia, Deus não joga dados. E se assim o é, se todos são seus filhos, então os efeitos, eles são condizentes a questões pessoais, a questões individuais. O problema está no ser, e não em Deus, não em Jesus. O problema ele é individual. O que não quer dizer que não tenhamos que nos recuperar. E é por isso, então, que ele te instiga, que ele te estimula a se envolver com determinados instrumentos que tendam a proporcionar as tratativas condizentes àquilo que você consiga entender, aquilo que você consiga compreender, aquilo que você consiga aceitar. Então, quando ele fala sobre a caridade, ele está falando sobre algo que se encontra aberto para todos. Quando ele fala sobre a caridade, ele fala sobre um instrumento de trabalho que se encontra voltado para a recuperação de todos, independentemente das problemáticas que você tem carregado. Porque você está no mundo por uma única questão. Você se encontra no mundo por um único motivo. Não é? Porque somos espíritos envolvidos com um instrumento orgânico. Estamos temporariamente no corpo. Tanto que estamos temporariamente no corpo, todo dia morre alguém. Todo dia nasce alguém.
Mas como você é um ser inteligente, então inevitavelmente você tem que se questionar. Se nasceu, teve que ter vindo de algum lugar. E se morre, tem que voltar para algum lugar. Porque uma coisa é o que se apresenta internamente em mim, na maneira de sentir, na maneira de intencionar, na maneira de pensar, que é algo que eu não pego, é algo que eu não vejo, é algo que eu não toco. É íntimo. Isso é um departamento. Uma outra coisa totalmente diferente é o fato de eu estabelecer opções pela maneira como eu me movimento, pela maneira como eu ajo, pela maneira como eu procedo. Isso é físico. Então, uma coisa pertence ao corpo, uma outra coisa pertence ao espírito. E se assim não é, você só se encontra no corpo novamente por um único motivo, que é se recuperar emocionalmente. Você só está no corpo por uma necessidade de se recuperar emocionalmente. Ou seja, ao longo da trajetória, na multiplicidade das reencarnações, ou seja, nas mais variadas vidas físicas que você já teve até aqui, inúmeros foram os equívocos, inúmeros foram os deslizes, inúmeros foram os escândalos, e tudo isso te impressionou de uma maneira negativa. Porque quaisquer destas ações são contrárias ao amor de Deus que vive em você. São contrárias ao amor de Deus que se apresenta em você. E você reconhece isso. No seu íntimo, você reconhece isso. Porque a tua opção sempre vai ser por Deus. Independentemente daquilo que você estabeleça como sendo o fato de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar, isso é uma condição de consciência. Mas no teu íntimo, você sempre vai optar por Deus. E em existindo, então, o fato dos escândalos que tenham se dado, inevitavelmente para o espírito, isso passa a gerar um processo de conflito, porque eu tenho a impressão daquilo que eu realizei de maneira equivocada, mas eu sinto a existência de Deus em mim. E isso estabelece em mim um conflito que precisa ser arrumado, que precisa ser acertado. Por isso, então, Jesus diz que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso que ele está dizendo que não existe a possibilidade de você se recuperar sem estar no corpo novamente. E estar no corpo novamente pressupõe, então, um fato, que é o fato de você se encontrar envolvido com outros que se encontram na mesma situação e condições que as tuas, mas que se apresentam como sendo seres diferentes de você. Porque são seres individuais, providos de experiências diferentes. Por isso ninguém é igual, por isso que estamos fundamentados numa relação próxima, ainda que sejamos diferentes. Porque a única maneira que você tem de aprender entre as diferenças existentes. Então, em assim sendo, Jesus estabelece o seguinte, que a tua preocupação em vir a operar da melhor forma possível perante aquele a quem ele chamou de semelhante, perante aquele a quem ele chamou de próximo, perante aquele a quem ele chamou de irmão, vai te proporcionando, então, um estabelecimento libertador. Jesus vai especificando que o fato de você não se encontrar sozinho, o fato de você não se encontrar abandonado, o fato de você não se encontrar afastado, que perfaz uma dízima periódica de 0,000001% no mundo, todo o restante encontra-se agrupado embaixo do mesmo teto, todo o restante encontra-se agrupado num grupo chamado família, para que exista então a possibilidade de você interagir da melhor forma possível com todos aqueles com os quais você se encontra próximos, onde através então da caridade, onde através então do bom atendimento, onde através então do bom recebimento, onde através então do bom relacionamento, seja possível você vir a ir fechando as feridas que se encontram existentes ainda em você. Então, o que Jesus tem buscado fazer? Ele tem buscado ensinar. Ele tem buscado demonstrar. Para que seja possível, então, pelo fato de você, ao vê-lo realizar, começar a entender que também é possível
de você fazer do mesmo jeito. Então, se ele diz que fora da caridade não há salvação, há que se interpretar que caridade tem os mais variados jeitos de fazer, as mais variadas maneiras de poder fazer. E ele vai, então, apresentando fatos, de modo que você vá observando como pode ser feito para que você possa se libertar. Libertar-se de quem? De si mesmo. O problema não são os outros, senhores. O problema somos nós. Não existem vítimas. Somos vítimas de nós mesmos. Os terceiros não têm nada a ver com o teu problema. Então, num determinado dia, ele é procurado por uma mulher que era muito rica e que todos a conheciam como sendo Joana de Cusa. Na época de Jesus, as pessoas eram identificadas ou pela localidade ou pelo nome de família, né? E Cusa era o marido dela. Então ela era Joana, esposa de Cusa, intendente de Pilatos. E Joana cruza com Jesus e começa a reclamar um monte de Cusa. Começa então a falar com Jesus sobre tudo aquilo que Cusa não lhe proporciona no lar. Começa a reclamar para Jesus que Cusa não é amigo. Começa a reclamar para Jesus que Cusa não apresenta o carinho para ela que ela esperava que o marido proporcionasse. Começa a dizer que Cusa não é o companheiro. Fala um monte, reclama um monte. E Jesus ouve. Jesus ouve o tempo todo. E num determinado instante, quando ela para então de reclamar, então Jesus entra dizendo o seguinte: Joana, busque auxiliar Cusa em tudo aquilo que ele necessitar. Busque ajudar Cusa em tudo aquilo que for preciso. Envolva-o, Joana, no melhor do seu amor, no melhor do seu carinho. E Joana, então, opta por seguir os conselhos de Jesus e começa a operar da maneira como Jesus solicitou. E ela vai percebendo que o ambiente doméstico vai mudando para melhor, porque ela começa a perceber que ela começou a conquistar Cusa, através do melhor do seu coração, através do melhor do seu amor. Porque Jesus é o mesmo a dizer que só o amor cobre a grande multidão dos pecados. E Jesus está dizendo, então, que todo o problema da ignorância existente só pode ser resolvido em razão da boa maneira pela qual você se apresenta. Jesus vai dizendo que o processo encontra-se fundamentado num negócio chamado conquista, do qual você não deve e não pode abrir mão jamais, porque todos nós nos encontramos afetados, feridos de alguma forma, onde de maneira calada temos pedido ajuda, temos pedido auxílio. E quando, sem que você o peça, você encontra alguém que te envolve, que te trata, que te acolhe, que te ajuda, é evidente que você vai se sentir extremamente bem. É evidente que você vai se sentir acolhido. É evidente que você vai se sentir atendido. É como você está na rua e alguém do nada te dá bom dia. A pessoa nunca te viu, você não conhece a pessoa, e a pessoa te dá bom dia. Você não se sente bem pelo fato de alguém ter te dado bom dia? É disso que Jesus está falando. Então, Joana, a partir disso, ela começa, então, a operar continuamente dessa forma. Passa a seguir Jesus, e depois que a crucificação se dá, os cristãos começam a ser perseguidos, e Joana e o filho são presos e levados para a fogueira. E a labareda está aumentando, o filho está pedindo para que ela renegue a Jesus,
para ver se os romanos os soltam da fogueira. E ela responde para o filho: não posso. O moleque, no desespero, de novo pede para ela: abjura, mamãe, abjura. Ela diz: não posso. Fundamentada na fé que estabeleceu em Jesus, em razão daquilo que ele ensinou para ela e em razão daquilo que ela viu através do próprio trabalho. E num determinado instante, então, com a labareda aumentando cada vez mais, ela percebe alguém atrás dela dizendo o seguinte: Joana, sê firme. Eu sou Jesus, estou contigo. Então, Joana, tendo feito a opção por seguir aquilo que ele orienta, aquilo que ele determina, permite a ela subir na frequência, permite a ela estabelecer um padrão diferente de sintonia, um padrão diferente no intencionar, no sentir, no pensar. Ela sai do padrão que estava aqui e ascende para um padrão mais elevado, para um padrão maior, onde aqui ela opera de uma maneira muito melhor de como operava aqui. Por isso foi possível ouvir e sentir Jesus atrás do pau no qual ela se encontrava amarrada. Então, o que Jesus está dizendo? Que o como define as coisas. Para quaisquer situações com as quais você esteja envolvido ou venha se envolver, o diferencial é o como e não o que deva ser feito. O que deve ser feito, todo mundo sabe. Agora, onde nos perdemos é no como. Porque o como é onde ninguém sabe de que maneira fazer. Então Jesus, o que ele vai fazendo? Ele vai apresentando a caridade através do como fazer, porque é o como que impressiona. Não é o que deva ser feito, é o como. É a maneira como você intenciona fazer. É a maneira como você se preocupa em fazer. É a maneira como você se preocupa com o outro. Você tem pessoas onde você pode dar um aperto de mão forte. Existem outras pessoas onde você tem que dar um aperto de mão mais fraco, porque você sabe que ela não gosta de aperto de mão fraco. Você tem pessoas onde você pode abraçar efusivamente. Tem pessoas que vão te abraçam na cintura. Você tem que se preocupar em como atendê-los da melhor forma possível. Tem pessoas que você pode falar o alfabeto todinho e no final o cara vai estar dando risada de você. Tem pessoas que a maneira como você fala o A, você a derruba na cama por 15 dias. Então Jesus, ele apresenta a caridade pela forma como você busca fazer. Ele apresenta a caridade não por aquilo que deva ou tenha que ser feito, mas sim pela preocupação que você venha a gerar em si próprio de como realizar da melhor forma possível para poder atender, para poder auxiliar, para poder libertar. Jesus um dia, naquilo que ficou conhecido como sendo o primeiro milagre que ele fez, nas bodas de Canaã, ele foi convidado para a festa e num determinado instante Maria observa que o vinho está terminando e que o vinho vai faltar. E ela vai para Jesus então e diz o seguinte: o que é que você pode fazer? Porque na sociedade judaica da época, você convidar pessoas para a tua festa e o vinho faltar seria motivo de escândalo absurdo que se arrastaria por um tempo infindável. E Jesus então ele pede para que os cântaros sejam trazidos, não é? Pede para que eles sejam preenchidos com água, e através daquilo que o estudo da Gênese de Kardec, no capítulo 14, que trata sobre os fluidos, Jesus então, no bom sentido, ele manipula os fluidos e transforma a água em vinho. E quando esse vinho é servido, os convidados então começam a dizer o seguinte: o vinho que está sendo servido no final da festa é absurdamente melhor do que o vinho que foi servido no início. Logo,
esse anfitrião nos considera por demais. Esse anfitrião gosta da gente. Este anfitrião se preocupa conosco. E o que vai acontecer depois que a festa terminar? Todo mundo irá embora, mantendo uma imagem absurdamente agradável do anfitrião. Vai passar um ano, vão se lembrar da festa e vão estar sempre mantendo, então, o quê? Um pensamento mais elevado. Porque a lembrança do anfitrião sempre será uma lembrança do quê? De atendimento, de carinho, de respeito, de consideração. Todos se encontravam absurdamente doentes no íntimo, todos se encontravam doentes emocionalmente falando, como nos encontramos neste instante. Se Jesus não cuida e se não transforma a água em vinho, de modo que o vinho faltasse, quando terminasse a festa, todo mundo sairia da festa, então o quê? Vibrando de maneira baixa, pensando, sentindo, intencionando de maneira baixa, porque as críticas em relação ao anfitrião seriam extremamente tóxicas. Os descuidos na maneira de intencionar, na maneira de sentir, de pensar, estariam se dando. E se estivessem, então, lembrando do anfitrião de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, os caras, então, estariam o quê? Intensificando a doença com a qual já se encontravam envolvidos. Então, ficariam mais doentes. E o que é que Jesus faz? Ele inverte o processo. Por caridade, por preocupação com os outros, pelo desejo de que se estabeleça sempre o bem-estar em todos. O que Jesus faz? Ele vai transformar água em vinho. Por quê? Porque daí ele pega, tira os caras dessa frequência, joga para essa frequência mais alta e todo mundo fica numa média aceitável, emocionalmente falando, permanecendo equilibrado. Se o vinho falta, vai todo mundo navegar nesse nível aqui mais baixo. Então, Jesus tem exemplificado o modus operandi de realizar a caridade. E a caridade, então, dita por ele, que fora dela não haverá salvação, está se falando, então, sobre uma mudança no comportamento. Jesus está falando sobre a necessidade de que o comportamento interno seja mudado, seja alterado, através do teu interesse em si manifestar de maneira mais qualitativa, por passar a intencionar, a sentir, a pensar e, por conseguinte, proceder de maneira também mais qualitativa. Então, há a necessidade de que eu me preocupe com o outro sempre. Porque em me preocupando com o outro sempre, inevitavelmente eu já estou na zona da caridade. E inevitavelmente eu já estarei exercendo um trabalho de desconstrução destes conteúdos antigos que ainda apresentam conteúdos perturbadores. E há necessidade, então, o quê? De que eu tenda a esvaziar esses conteúdos perturbadores para que eu comece a ter menos efeito ou um menor nível de efeito perante aquilo que ainda se apresenta em mim. Há necessidade de que eu possa, por onde, me sentir bem. Mas sentir-se bem, enquanto trabalho realizado, é fácil. Sentir-se bem enquanto trabalho realizado é fácil. Difícil é manter-se sentindo-se bem. O difícil é manter-se sentindo-se bem. Então Jesus ele coloca na caridade todo um trabalho que vai te proporcionar o suporte para que você se mantenha se sentindo bem. Porque na mão que você proporciona bem-estar a alguém, você está proporcionando bem-estar a você mesmo. Por isso que nós estamos reunidos em grupos, por isso que nós estamos reunidos em famílias. Embaixo do mesmo teto e fora do mesmo teto também. Porque família é a interpretação das afinidades existentes. E em muitas situações você tem muito mais afinidade por um amigo do que por um irmão que está dentro de casa. Questão de afinidade. Não é?
E há necessidade de que a gente busque cuidar da melhor forma possível de todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Sempre, sempre. Há necessidade de que nos preocupemos continuamente com todos aqueles que se encontram conosco, no sentido de que possamos operar da melhor forma possível, de modo a fazer valer o que Jesus tem ensinado, que fora da caridade não há salvação. Por isso a necessidade de nos mantermos envolvidos com a amizade apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade da transferência das informações libertadoras, dizendo-nos sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, agora vamos dar um momento das vibrações. Peço que todo mundo feche os olhos, se mantenham com os pensamentos elevados, agradecendo a Jesus. Vibremos muito amor, muita paz no nosso planeta Terra. Vibremos a todos aqueles países em conflitos com seus governantes, e que essa paz se envolva todo esse planeta com muito amor. Vibremos ao nosso Brasil, a todos aqueles que se encontram em situação de rua, vibremos aos hospitais, aqueles enfermos que passam acamados durante tanto tempo, vibremos ainda mais das crianças, pelos idosos e pelos doentes que passam pela nossa vida. Vibremos mais ainda por nossa família, pelos animais, por todos. Dando continuidade a esse pessoal do Face, vamos ao passe virtual, que eles recebam com muito carinho, com muito amor, o seu tratamento devido, para que recebam a cura necessária, que se mantenham tranquilos durante toda essa semana. Vamos dar por encerrado os passes, dar continuidade aqui aos trabalhos continuados. Que assim seja, graças a Deus.